Tá Ok, ótimo. Vamos lá? todos, Fabrícia, Futaki, saudações a todos Isso. que estão assistindo. Nós tivemos esse probleminha, inclusive eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo agora. Eu estou colocando aviso também no Facebook, porque tem pessoas que estão olhando lá. Então eu coloco um aviso público que que a live mudou de lugar. Então vamos ajudar a... Isso. Ai, ai, ai. E como todo mundo sabe, o Facebook mudou de aparência, né? Quem já teve essa experiência horrível sabe da que eu sinto, né? Vamos anotar aqui. Deixa eu editar. Editar a publicação. Vive. Aqui. Pronto, aí já o pessoal está chegando. Bom, pessoal, então eu fui convidado pela Fabrícia para conversar com vocês. E vamos procurar aproveitar o nosso tempo também. O Instagram parece que tem, além desses probleminhas, às vezes de imagem, que a gente fica meio perdido, né? Mas ele também tem uma limitação de tempo, né? Então vamos procurar assim, aproveitar o tempo para que seja Com uma conversa produtiva. certeza. Então eu Eu vou nem deixar lembro, para... eu acho que na sua página devemos ter 1 hora, eu acho, no máximo de live. Por Exato. conta, né? Não é isso? O Instagram ele tem essa limitação de 60 minutos de live. Eu não sei por quê. Se no, por exemplo, no YouTube a gente não tem. Mas isso faz parte da nossa vida também. Exatamente. Quando você estiver pronto, eu já vou começar. Eu reuni aqui umas questões de pessoas que me enviaram, dúvidas que tinham. Eu vou deixar Eu, aberto aqui também. Tá cortando seu áudio. eu estou até o dispor. Você está me ouvindo bem? Agora tô. Então eu vou fazer mais uma pequena, rápida modificação aqui. Eu vou, Certo. eu vou colocar o microfone de lapela, que daí a captação de som é melhor. Isso. Só deixa eu pegar um conector aqui. Fique à vontade. Eu vou ter que. Só um pouquinho, eu tenho que tirar o celular de dentro da capinha. Senão ele não conecta. Pronto. Aqui. Pronto, vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Desculpa. Pode falar. Vocês estão me Eu tô ouvindo? ouvindo. Ok, Sim. não. Deu problema com o conector. É que eu não posso botar só o microfone sem usar fone de ouvido. E tem o microfone do celular mesmo, mas ele é muito ruim. Então, se vocês É, estiverem me ouvindo bem, vamos continuar. tá Tudo tudo bem? bem. Tá ótimo agora. Vamos lá. Estou a seu dispor. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é: como é que se pronuncia? Goétia ou Goécia? Goetia. Com T. Goétia? É que aportuguesaram para Goécia. Isso. Mas é Goetia. É com T. Goétia. Goetia. Que vem do grego goete. Então é com T. Mas é que alguns portuguesam, né? É aquela coisa do Sim, sotaque. Mas o correto mesmo é Goetia, que vem do grego goete, que significa basicamente sussurrar. Essa é a origem verdadeira da palavra. Goetia é o nome da prática. Os goetes eram os praticantes que entoavam o seu feitiço, a sua oração. Então, esse ato de entoar,
né? Também pode ser traduzido como sussurrar, cantarolar, tá? É entoar a oração, o feitiço. Então era chamado de goetes, e com o tempo histórico se adotou chamar de goetia toda essa linha de magia. No livro de Megeton, onde consta o Ars Goetia, então Ars Goetia é a arte de entoar. E isso, com séculos, se tornou o nome de uma prática. Basicamente isso. Então, é uma coisa... E o que é a Goetia? A Goetia, ela é uma das artes para se trabalhar com espíritos chamados de demons, ou demônios, como se chamam, demons. E os demons, o que são os demons? Muitos desses são espíritos que jamais tiveram encarnação humana, alguns seriam espíritos infernais, outros foram deuses das antigas civilizações, alguns são anjos, são chamados anjos caídos, né? Que estão mais próximos do nosso nível humano, ou seja, são espíritos superconscientes. E a arte da Goetia é justamente o trabalho com essa categoria de espíritos, que são chamados de demônios. Então, eles têm uma diferença, apesar de que alguns sejam deuses, anjos, ou o que tenha sido nas civilizações antigas, eles são basicamente espíritos sublunares. O que são espíritos sublunares ou quitônicos? Espíritos intraterrenos. Então, nós temos os planos celestiais, as esferas celestes, as estrelas, depois vem descendo as esferas planetárias. Júpiter, Marte, Sol, Vênus, até que chega na Lua e a Terra, que é o plano humano. Então, esses espíritos, eles todos estão abaixo do nível lunar, aí seria a esfera de existência deles. Então, por isso eles estão mais próximos do nosso reino humano. Mas eles têm uma outra característica, eles são espíritos que têm o livre-arbítrio, e eles literalmente podem fazer qualquer coisa. Por exemplo, você não vai pedir para um anjo celestial para tentar forçar uma situação. O anjo só vai te ajudar se você tiver merecimento. Já o espírito da Goetia, ele não quer nem saber. Ele vai trabalhar na mara para tentar realizar aquela situação. Nem sempre eles conseguem, porque depende das possibilidades de uma situação. Uma coisa que nós estamos sempre falando é que não existem garantias totais na magia, em nenhuma área. Nenhum magista pode afirmar que garante 100% de resultado. Quem faz isso está mentindo. Isso não existe. Não, por mais poderoso que seja o mago, existe a possibilidade de alguma coisa interferir, ou não estar disponível, ou realmente não ser possível. Então, às vezes, a magia não vai ter resultado, mas é necessário que nós tenhamos esclarecimento. Então, no caso dos espíritos da Goetia, eles têm essa característica de praticamente fazer qualquer coisa. Eles atendem o ser humano em qualquer coisa que o ser humano pedir. Ou, na maioria das áreas, desde que seja dentro da esfera deles. Ao contrário de espíritos celestes, angélicos, que normalmente os espíritos angélicos, eles querem a evolução da pessoa. Por isso que eles não vão atender certas coisas quando tentam, por exemplo, forçar uma situação. Então, os espíritos da Goetia, eles atendem muito mais as áreas relacionadas à vida humana. Ao material, né? É o lado material. As áreas mais conhecidas são relacionamentos, amor e sexo, dinheiro, ou trabalho, poder, né, a pessoa ter poder, domínio sobre os demais, vingança. Essas são 4 áreas muito, muito populares que eles trabalham. Existem outras áreas também, como saúde, eles trabalham com a saúde humana, sabedoria, aprendizado, são poucas pessoas que pedem, mas vários desses espíritos, quando nós lemos a descrição, a principal característica é justamente eles ensinarem determinadas ciências, determinadas artes,
Por exemplo, o Valafor é um espírito que ajuda. Acho que é Valafor. Deixa eu confirmar aqui. Uma característica minha. Eu não gosto de decoreba. Então tem coisas que eu gosto de ter a minha colinha aqui. E são Até 72, né? Então fica difícil realmente gravar. tem pessoas que têm aquela capacidade de saber tudo de cabeça. Você conversa com a pessoa e ela, de cabeça, ela recita uma cópia do livro. As minhas dúvidas é algum detalhe assim. Como é que eu escrevo o nome, a característica é essa ou aquela? Aqui, vale, for. Não sei, é que eu estou olhando duas tabelas aqui. Tá, mas veja assim, são 72 espíritos. Isso só na Goetia, na área da Goetia. No Grimorium Verum, que é um outro sistema, trabalha aí sim com demônios infernais, demons, tem outros 40. Mas de outros livros que eu trabalho, outros sistemas na magia salomônica, são cerca de 150 demons diferentes que eu tenho contato. Na parte angélica, são 72 das Xemânforas, mais os arcanjos, mais os 42 do nome de Deus, mais são uns 200 anjos. É bastante coisa. Então é difícil. Então tem umas coisas que eu prefiro. Eu sei como trabalhar com eles, mas eu não gosto de decoreba. Bom, mas eu estava falando então, tem espíritos que vão trabalhar com, por exemplo, ensino de ciências, artesanato, artes. É aprendizado. E poucas pessoas se dão conta disso. E a maioria deles, eles têm muito isso. Não é só aquela parte prática. Sexo, dinheiro, vingança, tá? Que é o que as pessoas buscam. Tantas vezes você pode ter aprendizado. Por exemplo, um espírito muito popular, que é Bune, as pessoas chamam pedindo dinheiro. É um espírito que ajuda em negócios. Não é que vai aparecer um saco de dinheiro na tua mão. Ele vai te ajudar a conseguir um emprego. E aí tem gente que fica brava, né? Pô, eu chamei o demo porque eu quero dinheiro e apareceu um emprego. Que coisa absurda. Ou ele pode te ajudar a ter clientes, oportunidade de negócio. Mas uma outra coisa que é mais importante é que Bune, ele ajuda a pessoa a ter sabedoria e eloquência. Então, se você tem sabedoria, você vai aprender melhor o seu trabalho, a sua profissão, o que você faz. E se você tiver eloquência, você se comunica melhor. Por exemplo, você é um vendedor, você precisa se comunicar bem com as pessoas. Se você for um professor, você precisa se comunicar bem. Se a pessoa é um político, é outro caso, ele precisa de eloquência. Então, são áreas que os espíritos da Goetia nos ajudam muito. E depois as áreas de ciências, astronomia, botânica, química, matemática. Tem espíritos que vão ajudar muito, por exemplo, engenheiros. São espíritos que ajudam a fazer construções. Então, quem trabalha em arquitetura, engenharia, vai ter essa facilidade, oportunidade de usar o aprendizado que eles ajudam a ter. Novamente, não é que a pessoa vai instantaneamente saber aquilo, não. Ela vai ter uma melhor capacidade de aprendizado, ela vai aprender melhor, ela vai ter uma intuição, uma percepção melhor sobre aquele assunto, e ela também vai ter melhores oportunidades de encontrar situações de aprendizado. Encontrar um bom professor, encontrar uma outra escola, por acaso ela encontra um livro. Justamente o livro que eu precisava e aprende muito mais rápido. Então, eles vão ajudar a melhorar esse processo de aprendizado. Uma outra parte, assim, às vezes, alguns artistas perguntam, é muito comum isso, artistas iniciantes. Então, eles querem fazer sucesso na música. Tem espíritos que vão ajudar a pessoa a ser bem vista, assim como tem espíritos que vão ajudar a pessoa a ser um melhor artista, a aprender o seu instrumento. Não quer dizer que instantaneamente a pessoa vai se tornar um grande guitarrista, um grande pianista. Ele continua tendo que praticar diariamente, ele continua tendo que estudar. Se você toca guitarra, quem é músico profissional sabe isso.
o piano, o normal é a pessoa estudar 8, 10, 12 horas por dia. Todos os dias, de segunda a segunda. Músico mesmo, sério, ele toca de segunda a segunda. E a maior parte do tempo é estudando. Se alguém aí tiver um vizinho que toca piano, ou um estudante de piano, vocês já devem ter escutado as pessoas fazendo escalas. E outras mais complicadas, né? E cada vez mais rápido. Então, com os anos, a pessoa já vai... Né? Aquela velocidade incrível, mas isso são anos de prática. A mesma coisa se a pessoa está aprendendo artes marciais, taekwondo, kung fu, karatê. Eles vão ajudar a pessoa a se desenvolver na sua arte, mas ela continua tendo que praticar. Só apenas o espírito ele vai ajudar a ter um resultado melhor, uma qualidade melhor de aprendizado e encontrar melhores situações de aprendizado também. Então, veja que os demos eles podem ajudar muito a maioria das áreas humanas. Mas fazendo de novo a observação que eles não se preocupam com a qualidade do resultado, ou se a pessoa tem mérito, ou se aquilo é adequado. Eles vão simplesmente fazer. Não interessa se tu vai quebrar a cara ali na frente. Tem essa diferença. Eles deixam a pessoa, é o ser humano quem escolhe, não eles. Então, eles não se preocupam com essa parte. Porque normalmente é algo que os anjos fazem. Praticamente tudo que os espíritos da Goetia fazem, os anjos também fazem. A diferença é, primeiro, os anjos querem que a pessoa evolua. Então, tem certas coisas que eles não vão fazer. Por exemplo, um espírito da Goetia pode ajudar a pessoa a conseguir um determinado emprego, ser bem vista na entrevista e ela consegue um emprego, mesmo que ela não tenha qualificação. Ela passa na frente de todo mundo e consegue um emprego. Aí o que acontece? A pessoa consegue um emprego que ela deseja e logo no primeiro dia aparece uma necessidade do serviço. Olha aí, fulano, tu que é o cara contratado para fazer isso, resolve. Aí o cara, mas eu não sei fazer. A máscara da pessoa cai, né? E logo no primeiro, segundo dia ele é despedido porque descobrem que, na verdade, ele não tinha competência para o emprego. Já os anjos, por outro lado, eles vão ajudar a pessoa a perceber o que ela precisa para conseguir aquilo. Eles vão ajudar no emprego, mas eles vão estar mostrando para a pessoa que ela precisa saber aquela função, ter essa ou aquela qualificação. Perceba a diferença. Anjos, eles vão te ajudar mostrando o que você precisa. Espíritos da Goetia, eles vão te jogar em cima da situação. Eles não querem saber do resultado. Eles querem terminar a operação o mais rápido possível, porque eles querem ir embora. Eles querem terminar e pronto. Então, eles são muito práticos nesse aspecto. Então, são diferenças na maneira de lidar com as diferentes áreas. Tanto que eu trabalho muito com a magia angélica por causa disso. Porque tantas vezes nós temos situações que justamente é necessário o aprendizado da pessoa. Não adianta simplesmente fazer uma situação na marra se a pessoa não mudar a si mesma. Por exemplo, a pessoa está em busca de um novo amor, está solitária. Então, é uma magia genérica para relacionamentos. Existem dúzias de maneiras de fazer isso. No caso da Goetia, vai aparecer qualquer um na tua frente. Mesmo que tu especifique, eu gostaria de conhecer uma pessoa assim, um assado. Vai aparecer de tudo. Porque literalmente acende uma luz em cima da pessoa. Mesmo que nós façamos um pedido muito genérico, um pedido assim, mais específico. Eu quero conhecer uma pessoa que seja espiritualmente compatível comigo, seja magra e more aqui na minha vizinhança. Vai aparecer qualquer um, porque tem uma luz acesa. Mas, além de aparecer qualquer um, também vai aparecer alguém
mas dentro daquela característica pedida. Porque eles vão trabalhar, sim, para o que foi pedido, nós temos que insistir nisso, mas também outras situações podem ocorrer, porque acende uma luz, nós nos tornamos mais atrativos nesse caso. Então, mesmo quando há uma magia para harmonizar um casal, que é a expressão que eu prefiro, harmonizar um relacionamento. Você trabalha as duas pessoas, porém também estamos abrindo caminhos para ela e a pessoa passa a ser mais vista por outras pessoas, mesmo que o foco dela seja esse homem ou essa mulher. Mas ela também se torna mais atrativa perante os demais. Não é que o espírito vai trazer outra. A pessoa simplesmente está mais atrativa. Você se arruma para o seu marido, para o seu namorado, sua esposa. Seu marido, seu namorado, sua esposa vai lhe perceber, mas as outras pessoas também vão ver que você está bonitinho, está mais atraente. Sabe quando a gente caminha na rua e enxerga uma pessoa apaixonada? Como é que a gente reconhece uma pessoa apaixonada na rua? Ela está na rua assim, né? Bate até com a cara no poste, mas ela está feliz. A gente vê o brilho nos olhos da pessoa. Mas não quer que ela esteja, não quer dizer que ela esteja dando bola para os outros. Não, ela está simplesmente feliz, está brilhando. Então outras pessoas vão perceber isso também. Então veja que são situações que ocorrem. Então essa é uma situação que a pessoa também precisa saber lidar com isso. Nós podemos fazer uma magia de atração genérica, mas às vezes a pessoa não sabe lidar com a situação. A pessoa não sabe se relacionar com outros. Tem gente que faz magia para atrair oportunidades, por exemplo, para sexo, mas fica em casa. Fica na frente do videogame achando que alguém vai bater na porta se oferecendo. Isso até pode acontecer. Eu tive uma discussão com um colega que ele nos criticou justamente por nós estarmos ajudando o espírito. Não é que eu tenha que ajudar o espírito, mas eu vou ter mais oportunidades se eu continuar andando na rua do que ficando em casa. Se você fizer uma magia de relacionamento, é claro que você não tem que sair atrás das pessoas. Continue levando a sua vida normal. Mas saia de casa. Vá no supermercado, vá no trabalho, vá na escola, vá na padaria. Porque a maioria das situações de contato vão estar justamente no dia a dia. Apenas aumenta-se muito as oportunidades em favor da pessoa. Aí outra coisa que acontece, a pessoa continua no mundo, está conhecendo pessoas, mas aí surge um contato com uma, com outra, a pessoa conhece 30. E com nenhuma ela sequer vai tomar um café, conversar. A pessoa não vai chegar se ajoelhando na tua frente. Vão surgir oportunidades. E se a pessoa não souber usar, ela vai perder todas. Ela conhece 30, 50 pessoas. Ah, mas eu não gostei de nenhuma. Ah, tu nem tentou. Vai tomar um cafezinho, senta para conversar. Às vezes você começa um relacionamento conversando com a pessoa que está do seu lado na parada de ônibus. Ok? Então, eu acho que isso dá uma ideia. Então, nós vamos dizer que os espíritos da Goetia têm esse aspecto muito prático e muito ligados à área humana. E eu estou falando bastante, vamos deixar a Fabrícia falar? Não, mas eu só estou aqui, você que é o entrevistado hoje. Você que está aqui com o dom da palavra hoje para nos explicar sobre o que é a Goetia. Uhum. Pode continuar. Ok. Eu não consigo rolar aqui no celular, mas alguém perguntou. Sim, Cíntia, nós vamos guardar essa live e depois eu vou colocar no YouTube também. Bom, alguém perguntou aqui antes sobre como afastar esses espíritos. Isso tem a ver com proteção. Então, a primeira medida para afastar demônios da Goetia é não se meter com eles. Essa é a primeira coisa. Tá? Tem muita gente que fica curiosa e acha que Goetia é como religião africana. Religião africana, você encontra vídeos por aí, acende uma vela, faz uma oferenda e você já está chamando o espírito.
Goetia não tem nada a ver com isso. Existe todo um sistema que é complicado, é trabalhoso, requer estudo. Nós usamos aqueles círculos mágicos, ferramentas, horas próprias, orações, muitas orações, proteção divina, antes de chamar eles. Então, a primeira maneira de afastar eles é não se meter com eles. Segundo, se você pega um livro, isso aí é um exemplo recorrente, as pessoas aparecem comentando, eu sonhei com tal demo, mas eu nunca fiz ritual nenhum. Sim, mas a pessoa pegou um livro e estava lendo. Puxa vida, esse espírito aqui, que interessante, isso aqui é uma coisa que eu preciso mesmo. Então a pessoa já está pensando no espírito. Ela está vendo e ela já está mentalizando. Conexão, né? Conexão. Então já existe um contato e o espírito escuta. Na verdade, nós poderíamos realmente, simplesmente, chamar o espírito só pelo nome. Ele está aqui presente. Só de mentalizar ele está presente. E pode começar a influenciar a pessoa. Não que ele vá ao natural prejudicar a pessoa. Eles não têm essa intenção. Eles nem querem estar aqui. Tanto que a gente tem que chamar eles. Mas ele já tem um contato conosco. E a presença deles influencia. Imagina eu acender agora uma luz vermelha. Eu vou ter essa luz vermelha em cima de mim. Ela começa a me afetar. A presença do espírito causa isso também. Então, de acordo com a característica dele, aquela presença vai trazer também uma influência indesejada para a pessoa. Por isso que ocorrem pensamentos, sonhos, que são bastante comuns, só pela presença deles. Então, a primeira coisa é não chamar, evitar. A segunda coisa, para ter uma certa segurança com esse, estudo. Estudar sempre é necessário estudar. Proteção angélica. Tanto que é recomendado, no estudo da Goetia, primeiro estudar as clavículas de Salomão, que são as grandes chaves. Naquele livro tem vários talismãs, mas tem as principais orações, chamadas divinas, a chamada ao Altíssimo, como preparar as ferramentas, e depois só no Lemegeton, é o segundo livro onde está a Ars Goetia, que tem a parte dos livros. E no Lemegeton também tem outros livros, que é o Ars Notória, o Almadel, a Arte Paulina, que são a parte de magia angélica. Então, o ideal sempre é trabalhar primeiro a parte angélica. Por quê? Porque os anjos é que nos dão o respaldo. Eles estão nos protegendo. São eles que nos dão a força para controlar os demos. Não que nós tenhamos que ameaçar os demos. Isso é bobagem. Eu acredito em tratamento respeitoso, mas também não se pode baixar a cabeça. Eles têm que ir. Então, os anjos vão lhe dar essa proteção também contra eles. E, claro, se a pessoa tem problemas realmente com eles, pode ter chamado indevidamente, quem vai ajudar sempre é a parte angélica e o poder de Deus Altíssimo, Adonai. Então, isso é muito importante para qualquer pessoa que trabalhe com esse tipo de espírito. Agora, Gilberto, me responda uma coisa. Quando você vai evocar, eu quero também que você explique um pouco qual é a diferença entre evocar e invocar, que muita gente ainda tem essa dúvida também. É uma dúvida comum, volta e meia aparece alguém nos fóruns, sim, repetindo o dicionário. Está errado, porque evocar é trazer perante e invocar é trazer dentro. Na maioria das vezes as pessoas estão citando dicionário. Na prática não tem diferença nenhuma. Um dos meus primeiros vídeos no meu canal, vocês procurem aí no canal aí no YouTube, Gilberto Trapazon, um dos primeiros vídeos é justamente sobre a diferença entre evocar e invocar. Na magia salomônica, na Goetia, não tem diferença nenhuma. É comum nos grimórios a palavra evocar e invocar ser usada junto na mesma frase com o mesmo sentido. É indiscriminado.
A gente percebe que o autor, então, ao invocar, faça a evocação e evoque. Ele usa as duas palavras assim na mesma frase. É muito comum. Isso em todos os textos clássicos. Eu mesmo, às vezes, eu troco também, porque tem uma diferença no como isso é usado, no contexto. Porque o que muda é o ritual. O ritual formal da Goetia é uma evocação. Nós estamos chamando o Espírito perante nós. Vinde a mim, perante mim. Mas eu estou dentro de um círculo e eu quero que ele se manifeste perante mim, fora do círculo. Então, toda aquela oração que é desse tamanho é uma evocação, porque eu estou chamando ele, venha perante mim. É bem escrito, venha perante mim. Porém, o texto, ele está escrito, eu te invoco, Espírito tal, pelo poder da majestade altíssima, por Beralanenses, Baldaquienses. Na conjuração usa-se a palavra invocar, mas na verdade aquilo ali é uma evocação. Invocar, sim, tem esse contexto de trazer em mim, para que se manifeste em mim, dentro de mim. Aí seria uma oração completamente diferente, que é o caso dessas mentalizações, visualizações, que é uma coisa totalmente mental, que eu não concordo, eu acho perigoso, eu acho arriscado, porque você está abrindo a sua mente, e aí sim você está invocando, fazendo aquela mentalização, visualizando o Espírito dentro de você. Isso sim é invocação. Então é muito diferente você fazer um ritual onde formalmente você diz, compareça perante mim. Isso é evocação. Então, na verdade, no uso prático, o que muda é o tipo de ritual que é feito. Porque a palavra é indistintamente usada e não tem problema nenhum. Não está errado se a pessoa falar que fez uma invocação da Goethe. Foi pelo sistema salomônico? Ok. Para mim, tanto faz se ela disser invocar ou evocar, porque aquilo ali é uma evocação. É que nem o pessoal aí do centro do país conhecem mexerica, tangerina. Aqui no sul do Rio Grande do Sul, a gente chama de bergamota. Então, para nós é bergamota. Tem aipim, mandioca, macaxeira. Para mim é tudo mandioca. A planta continua sendo a mesma. Final dá no mesmo, né? Exato. Tem outra dúvida também. A gente fala da evocação, de você evocar, né? Daimon, trazer para a sua presença, para pedir para que ele facilite, né? Algo para você, porque as pessoas acham que realmente é isso. Você pediu alguma coisa para ele e amanhã vai cair 1 milhão na sua conta. Eles facilitam o caminho para que você conquiste as coisas, né? Perfeito. Então, assim, existe uma moeda de troca para isso? O que é que você tem que dar para o Daimon? O que é que ele recebe em troca disso? Muito obrigado. É uma outra coisa que ocorre muito. Existe essa mistura de práticas com a religião africana. Sim. Os espíritos da religião africana, Exus, Orixás, Erês, Caboclo, eles são movidos à oferenda. Tu tem que dar comida e bebida. É aquele monte de comida. Esses espíritos da religião africana são os espíritos de mortos que evoluíram. Eles tiveram uma evolução, mas todos eles tiveram vida humana. Por isso que eles querem tanta comida, eles querem energia terrena. Já os espíritos da Goetia, assim como os anjos, eles nunca tiveram encarnação humana. Então eles não precisam de comida. Então não precisa de oferenda. O próprio ritual é a oferenda. Fazer o ritual bem feito. Nós estamos colocando energia, trabalho. Toda aquela preparação se coloca energia para que eles possam se aproximar do nosso plano. Esse é o principal. Apenas o ritual bem feito. As velas, o incenso, acabou. Não precisa mais nada. Ele tem que obedecer, porque nós estamos chamando pelo poder do Santo Deus Pai. Mas, porém, existem sim negociações, principalmente na Goetia. Goetia é como uma negociação política muitas vezes.
Não é o que você tem que dar, é ver o que ele vai pedir. Então, quando você faz seu comando, apresenta suas ordens, ele pode estabelecer condições. Sim, eu faço tal coisa, mas eu quero tal coisa. E aí eles podem pedir. Inclusive, tem uma necessidade enorme de se ter muito cuidado, porque eles continuam sendo demons. Demons são espíritos ardilosos também, são astutos, eles podem enganar a pessoa. E eles podem tentar obter mais. Tipo, o espírito pode pedir, eu quero que sacrifique uma vaca. Não, de jeito nenhum. Para começar, eu não dou sangue para demon nunca. Nunca. Nem o próprio sangue. Jamais deu seu próprio sangue, saliva, fluido corporal, pele, nada seu. Nunca. Sangue de animal também não. Então eles podem tentar pedir muito. Eu quero que tu faça tal coisa assim. Não, isso não. Então aí ocorre a negociação. Eu quero sacrifício de uma vaca. Não, quem sabe assim, eu vou fazer um agradecimento e te dou um cálice de vinho. Tá vendo a diferença de proporção? Então tudo tem que ser negociado, porque eles podem te pedir algo muito grande, mas eles também podem pedir algo para eles no mundo humano, uma tarefa. Porque eles estão no mundo inteiro e eles têm atividades no mundo também, então, de repente, eles podem pedir que tu faça uma determinada atividade que vai ajudar eles de alguma maneira, uma atividade no mundo humano. Seja divulgando alguma coisa, seja ajudando uma outra pessoa, que por acaso eles também estejam trabalhando. Então, tem essa negociação. Eu comentei já em algum vídeo. O que eu comentei? Eu tenho que revisar. Tem assuntos que eu anoto para fazer vídeos e depois eu acho que fiz, mas não fiz. Mas quando você negocia com eles, eu sugiro que o use de 3 frases. Primeiro, você faz o pedido, aí você pergunta para ele se ele pode fazer aquilo. Porque nós apresentamos a situação. Normalmente, eu trabalho assim, primeiro eu apresento a situação. Eu preciso que você trabalhe em favor da Fabrícia para tal coisa. Você pode fazer isso? Claro que eu já li o livro, eu li o tarô, tinha toda indicação de que o espírito adequado é aquele. Mas ainda assim eu vou perguntar para ele, porque ele pode dizer que não, mesmo que seja a área dele. Então eu pergunto, você pode fazer isso? E ele pode dizer, não, porque seria problemático, ele pode te mostrar um problema. A outra frase, então assim, a primeira frase, você pode fazer? Segunda, você aceita fazer? Aí que entra a negociação. Sim, eu aceito, mas eu quero que tu faça tal coisa para mim. E entra a parte da negociação. E, por último, a terceira frase. Eu sempre peço que o espírito, seja demon, seja anjo, que me faça sugestões para que aquele resultado seja melhor. Então, eu peço, me apresente sugestões, se tiver, a respeito disso, para que tenha um resultado melhor. Aí, novamente, ele pode, inclusive, mostrar algum problema que possa existir, ou até mesmo indicar outro espírito. Isso é uma coisa que eu já comento por anos. Tantas vezes me ocorreu isso. Eu chamo um determinado espírito e ele me sugere, olha, eu posso fazer, mas seria melhor tal espírito. E eu vou ver, mas realmente aquele espírito é melhor. Aí, nesse caso, eu simplesmente agradeço, encerro a operação e depois eu vou trabalhar com aquele outro espírito. Ou ele pode trabalhar junto com outro espírito também. Então, são situações que nos ajudam. E é algo importante quando as pessoas buscam indicações também. Lembre que antes eu comentei sobre a capacidade dos espíritos trazerem ensinamento, sabedoria e aprendizado. Quando eu uso essas 3 frases, e ao final eu pergunto se ele tem sugestões, indicações, o que eu estou pedindo? Aprendizado. Como eu posso fazer isso melhor? Você tem algo a sugerir? Eu estou pedindo aprendizado. E dessa maneira nós descobrimos tantas outras capacidades deles que não constam nos livros. Nós temos a descrição dos espíritos, que são as características principais, mas tem muita coisa que não consta nos livros. Nós vamos aprender pela dedução
estudando os demais grimórios, por exemplo, na Goetia, esse aqui é do Humberto Maggi. Então, na Goetia, nós temos a indicação qual é o planeta relacionado. Aí, nós vamos estudar os aspectos planetários e a gente começa a deduzir. Liga uma coisa com outra e percebe outras características. Mas eles mesmos vão nos ensinar coisas que não estão nos livros. Por isso que eu tenho o material que eu tenho feito, onde eu cito coisas que não constam nos livros, mas que são ensinadas pelos próprios espíritos. E nós podemos encontrar aquilo também pela dedução. Simplesmente, mas pedindo a ajuda deles, eles nos trazem o ensinamento, nós encontramos melhor áreas. Então, veja, por exemplo, tem um pedido da pessoa aqui, melhor espírito, melhor anjo para a área financeira. Vários. Vários. Porque, na verdade, praticamente todos trabalham com isso. Veja, na Goetia, se nós procurarmos na descrição dos 72 demons da Goetia, tem uns 10 que são mais relacionados a dinheiro. Mas eu estou preparando um outro texto, um outro livro, onde eu analiso mais de 40 espíritos relacionados a dinheiro, prosperidade e negócios. Inclusive Citri. Citri, que é famoso para relacionamentos, por causa da atração sexual. Citri é um espírito normalmente para sexo. Não é amor, é sexo. Mas ele ajuda em negócios também. Ele vai ser citado pelos aspectos de prosperidade, de negócios. Então, é algo que não consta no livro. Então, nós vamos ver que vários espíritos trabalham em várias áreas, mas nós também vamos ter alguns principais. Daí, agora, respondendo aqui, qual anjo seria adequado para a área financeira? Eu gosto muito de dois, que por acaso são os livros que eu publiquei, que é o arcanjo Rafael e o arcanjo Micael. Tá? Respectivamente, São Rafael e São Miguel na igreja. Ambos são muito bons para negócio. Tanto que esses dois livros eu comento sobre aspectos de cura, mas também é citado no texto a influência que eles dão na parte de negócios. Veja, Rafael é um arcanjo de cura, mas ele é ligado a Mercúrio, que é a esfera dos negócios rápidos, das transações financeiras, da comunicação, das vendas. Então, ele é ótimo para negócios. E Rafael trabalha dentro disso. E no aspecto de cura, veja, a pessoa tem uma necessidade financeira. Então, ela está doente financeiramente, porque pobreza é uma doença. Riqueza é a saúde. Veja. Então, o Rafael vai ajudar a curar esse aspecto da pessoa, e com a energia de Mercúrio, comunicação, negócio, ele vai ajudar o fluir dos negócios para a pessoa. E Micael, ó, o meu cachorrinho, já quer aparecer na live, e Micael, ele é associado ao Sol, ele vai ajudar a pessoa a ser bem vista. Você está sob o Sol, você será bem visto, então conseguir melhores cargos, ser divulgado, encontrar oportunidades. Esses dois são ótimos para essa área e não tem contraindicação nenhuma. Já na Goethe, então nós vamos ter vários outros, mas cada um vai trabalhar de uma maneira. Normalmente não existe um espírito melhor. Existe um espírito mais adequado para cada situação. Então, às vezes a pessoa tem um problema financeiro, mas qual é a causa do problema financeiro? Tem gente que gasta mais do que ganha. Então é fácil, meu filho, para de usar o cartão de crédito. A pessoa não sabe controlar os seus gastos. Tem pessoas que estão em dificuldade por causa de algum problema realmente que tiveram na vida. Perdeu um emprego, uma doença, uma fatalidade. Qual é o problema da pessoa? Por que ela está tendo aquele problema? Então, nós temos que analisar a origem antes de escolher uma solução. A pessoa está buscando harmonizar o seu relacionamento de novo. Existem conflitos no casal. Por que estão existindo conflitos? Um pode ser muito ciumento, o outro não ajuda, o outro não ajuda, ou eles não se entendem na intimidade, ou eles têm diferenças de opiniões e um não respeita a opinião do outro. São diferenças de comunicação.
qual é a causa, o que precisa ser trabalhado. Tantas pessoas buscam, por exemplo, o citre, pelo aspecto sexual, porque normalmente a pessoa toma uns copos de vinho já tá um amiguinho de novo, né? Então, por algumas horas está tudo bem, mas depois passou o efeito, volta ao dia a dia, e todas essas situações continuam ali precisando ser trabalhadas. Então, nós sempre temos que avaliar cada situação para determinar que espírito vai ser adequado. Ok? Vamos. Gilberto, e uma dessas falas suas aí, você disse para não ofertar para o daimon nem sangue, nem fluido nenhum. Eu vejo Nada. muito isso, porque hoje em dia, assim, a gente viu que aumentou muito essa prática, né? A gente sabe que a maioria dessas pessoas, elas não sabem o que estão fazendo, não estudaram. Exato. E assim, eu vejo muito duas questões, né? Hoje em dia, rituais que são filmados, fotos e tal que são expostas, né? E vejo muita gente fazendo cortes porque eu vejo porque eles realmente filmam, né? Tira a foto ali, a pessoa ofertando sangue. Qual o perigo disso? Muita gente faz isso. Acontece o seguinte, primeiro nós temos muito essa mistura de prática com linhas de matriz africana. Então, algumas linhas, eu fui do candomblé durante muitos anos, então na nossa linha fazia-se muito cortes. Mas existe daí a tendência de misturar os assuntos. Eles tratam demons como se fosse Exus. Acontece o seguinte, e algumas também, por exemplo, algumas linhas tipo luciferianistas, alguns luciferianistas, porque nem todos concordam, essa é uma área que ninguém concorda. Cada um tem uma opinião diferente do que seja luciferianista. Mas alguns usam sangue também. E eles acham que está certo. E alguns autores dessa área também sugerem o uso de sangue. Acontece, primeiro, quando você usa sangue, digamos, de animal, o espírito vai receber. Porém, você está trazendo a energia mais densa desse espírito, o lado mais animalesco dele, digamos. O lado mais denso, mais bruto. Então, não é uma boa ideia. Porque ele vai aceitar. Mas ele vai querer cada vez mais. E ele pode se tornar muito mais violento também. Porque vem todo o lado animal dele para fora. Por exemplo, quem tem cachorro, sabe que se ele nunca comeu carne crua, ele tem um temperamento. No momento que ele comer carne crua, ele sente o gosto de sangue e ele vai querer sangue de novo. E por causa disso o cachorro se torna mais agressivo. Porque ele volta, é um instinto natural que estava adormecido e ele vem à tona de novo. Um demo mais ou menos uma coisa assim. Agora, quando é o próprio sangue ou seus fluidos corporais, seja saliva, sêmen, é você, a própria pessoa. A pessoa se torna, ela, o alimento do espírito. Literalmente, a pessoa passa a ser o buffet, onde o espírito vai se alimentar. Onde é que ele vai vir buscar comida de novo depois? Da pessoa. Então, a pessoa passa automaticamente a ser vampirizada. Essa é a primeira coisa. Literalmente, a pessoa vira alimento do espírito. Esse é o primeiro problema. Segundo, muitas vezes, como você citou, nós vemos fazerem cortes, pessoas novas, nem sempre a pessoa chamou o demon. Principalmente esse pessoal que quer simplificar. Eles querem tudo fácil, né? O ritual é complicado, acha que chamou um demon, depois está enxergando vultos pela casa, está com o obsessor. A maioria das vezes as pessoas estão chamando espíritos de mortos, parasitas astrais. São parasitas, obsessores. E alguns desses, inclusive, enganam as pessoas. Por exemplo, na matriz africana tem o que nós chamamos de quiumbas. São espíritos de mortos, mas é um tipo, é o pior de todos. É como se fosse uma casca vazia e eles imitam outros. Eles fingem. Porém, o objetivo desses espíritos é justamente enganar a pessoa,
para destruir a vida dela e quantos outros ela puder. Então, eles podem atender o pedido da pessoa. A pessoa pede, acha que pediu para o Deus, na verdade, vem uma quiumba, vem um espírito de morto, que atendeu o pedido. E às vezes até muito rápido. E a pessoa acha que, opa, está funcionando. Aí vai trabalhar com ele de novo. E o espírito se aproveita e vai pegando cada vez mais. Por isso que eles começam a querer oferendas mais e mais. Eles querem comida. A pessoa pensa que está trabalhando com um demon da Goetia, na verdade ela está trabalhando com um parasita, um espírito de morto, ou até com Exu. Por exemplo, tem uma linha de Quimbanda que eles fizeram um sincretismo com a Goetia. Isso aí foi um cara, lá nos anos 50, Fontanelli. Esse autor, ele criou essa moda aí, e ele fez um paralelo entre Exus, e esse Exu é parecido com esse demo, com aquele, então tem Exu, eles têm Exu Citre, Exu Paimon, eles têm até Exu Lúcifer. Lúcifer nunca foi um Exu. Tá? Na verdade, são Exus que usam o nome dos demos. E o que ocorre é que no plano astral, de alguma maneira, eles tiveram algum contato com aquele demo e por isso eles trazem alguma característica daquele demo. Mas não é o demo da Goetia. Então, quando se trabalha na área de Kimbanda, Exu, demônio, aquilo ali não, é um Exu. Não tem nada a ver com a Goetia. Não é Goetia. Inclusive, alguns chamam isso de Goetia luciferiana. E, de novo, eu digo, na área luciferiana existem muitas discordâncias. Cada um tem uma opinião. Muitos dos que eu vejo por aí dizendo que fazem luciferianismo ou Goetia luciferiana, a gente vê imediatamente que aquilo ali é religião africana. É fácil de ver. A gente vê que aquelas oferendas enormes, imagens para tudo quanto é lado, isso é um assentamento de matriz africana. Não tem nada a ver com a Goetia. Percebe? Então, esse tipo de confusão é arriscado. Então, vou repetir. Jamais use os seus próprios fluidos. Sangue, saliva, esperma, sangue menstrual. Não, nunca. Nunca dê, porque você se torna o alimento. Tá? Alguns, inclusive, dizem que não é melhor porque isso dá mais força ao ritual, claro. Tu está dando o teu próprio sangue, o demônio vai aceitar. Você virou a comida do espírito. Mas não quer dizer que você esteja tendo melhores resultados. Na verdade, você se torna escravo do demônio. Ele vai sugar a sua vida. Percebe? Continuamos? Alguém perguntou aí o que é o patchwork, alguma coisa sobre o patchwork. Eu não sei quem foi, deixa eu ver aqui. Patchwork uma música aqui. Exato. Patchwork é uma técnica de mentalização. Certo. Que virou moda, que é muito fácil. Basicamente, o patchwork, a ideia é assim, você senta, fecha os olhos e você imagina que o demon está na sua frente, imagina que ele vai fazer o que você quer, imagina que você fez o seu pedido, e imagina que ele vai embora. Sabe aquela coisa de visualização criativa? A gente faz isso às vezes em meditação. Não, imagina que você está num campo florido, agora o Daimon Paimon aparece na sua frente, dançando. Imagine que ele está sorrindo para você, que ele vai atender o seu pedido graciosamente. E agora imagine que ele foi embora e você está feliz. Aí a pessoa abre os olhos, isso aí demora 2, 3 minutos. Tem vídeos aí no YouTube, até com musiquinha. Tem musiquinha. Imagine o Daimon dentro da tua cabeça. Eu comentei antes sobre invocação, chamar dentro. O Patchwork está chamando o Daimon dentro da sua cabeça, sem proteção nenhuma. Você está chamando o espírito sem proteção nenhuma. Resultado? A pessoa pode entrar em depressão, vai ser assediado pelo demônio, ou inclusive por outros espíritos, porque ela está abrindo o canal, ela está se abrindo. Tá? É uma área... Eu sou totalmente contrário. É que as pessoas buscam algo simples e fácil. Imagina,
bota um vídeo no YouTube, bota o seu fone de ouvido, e em 2 minutos você acha que fez o ritual da Goetia. Isso não é Goetia. Isso é uma mentalização usando um nome de um espírito. Se tiver resultado, é por boa parte das vezes é por pura coincidência. Tanto que você pode usar técnicas de visualização criativa, que aí sim, sem envolver demons, sem envolver anjos. A visualização criativa é quando nós usamos apenas o poder da mente. Nós imaginamos situações, visualizamos, existem técnicas para isso. Por exemplo, um livro que eu gosto muito... Tem um livro da Shakti Gawain. Não, Shakti Gawain. É da editora Pensamento. É um livro pequenininho, ótimo, sobre visualização criativa. Ele aborda exatamente só essa parte. É praticamente uma meditação, mas sem envolver espíritos. E o patchwork, o que ele faz? Ele abre todos os caminhos. Pessoal, nós temos 20 segundos para encerrar a live. Ele está avisando aqui. Passou rápido. Passou rápido. Eu vou sair e vou entrar de novo para fazer as despedidas. Já estamos. 9, 8, 7, 5. Já volto. Tem que deixar salva. Oi, Fabrícia. Oi. Voltamos. Vamos lá. E como eu disse, se me deixar falar, eu fico aqui horas falando. Vamos aproveitar, então, que a gente tem mais alguns minutos, já que agora, na verdade, nós temos mais 1 hora quase, né? Isso. E você deve ter mais algum comentário, algumas perguntas que gostaria de fazer. Então, vamos aproveitar. As pessoas têm muitas dúvidas em relação à seguinte questão. Por exemplo, eu quero fazer um ritual para aumentar o fluxo de cliente em minha loja. E daí eu vou te pedir para fazer esse ritual. As pessoas muitas vezes têm muito medo, né? A gente sabe que a Idade Média, a igreja, tudo trouxe esse terror sobre demônios, né? Causou esse espanto, esse medo, muitas vezes, em relação a tudo que está fora ali, né, da igreja. Você vê que até hoje em dia, quando a gente fala sobre essas questões de magia, as pessoas têm o maior medo, um terror, um pavor. Então, assim, o medo de algumas pessoas em procurar esse tipo de ajuda, por exemplo, eu vou na Goetia pedir para o Gilberto trazer mais clientes para minha loja. E aí, o que é que acontece? As pessoas têm medo de ter alguma ligação com esses demônios, de entrar em conexão, de ficar... Aí me pergunto, será que tem alguma ligação? Eu vou estar ligada a isso? Vou para o inferno depois por conta disso? Então, ainda tem esses medos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito, perfeito. É uma ótima questão. A volta e meia alguém pergunta isso, inclusive clientes. Então, primeiro eu gostaria de esclarecer, no meu serviço, na maneira que eu trabalho, quem escolhe o espírito sou eu. Então as pessoas me procuram, você trabalha com Goetia? Sim, eu trabalho com magia, eu trabalho com anjos, trabalho com bruxaria, com várias coisas. Mas você tem que fazer uma consulta. Porque sou eu quem vai analisar a situação e indicar o que é mais adequado. Nem sempre é para a Goetia. Tantas vezes a pessoa precisa de magia angélica. E tantas vezes nem precisa de magia. A maioria dos problemas das pessoas se resolve com banhos de ervas, uma abertura de caminhos, com oração. Não precisa mais do que isso. Não precisa usar bazuca contra mosquito. Então, às vezes, as pessoas nos procuram já pensando que tem que fazer a magia. A pessoa já chega querendo exigir a magia. Não. Você vai no médico e exige que ele faça uma cirurgia no cérebro, o médico vai lhe avaliar e dizer, não, você não precisa de cirurgia no cérebro. Quem? É o médico que diagnostica se precisa ou não. A mesma coisa no meu caso. Então, qual é a necessidade do espírito? Primeira coisa. Agora, quanto a vínculo, quem tem o vínculo com o espírito somos nós, os magistas. Eu tenho o vínculo com eles. E não é que eu tenha feito um pacto, não. Eu tenho um relacionamento respeitoso com esses espíritos, eu trabalho com eles há muitos anos,
E então, eu vou pedir em favor da pessoa. Eu sou como assim, um avalista. Que eu indico, eu quero que você trabalhe em favor desta pessoa. Mas a conexão com o espírito, sou eu quem tem. Então a pessoa não tem obrigação nenhuma com o espírito. Sou eu quem tenho a obrigação. Porém, eu me torno responsável pela pessoa. Aí a pessoa se compromete a fazer alguma coisa, ou não cumpre o que tinha que fazer, ou como acontece, às vezes a pessoa é mal agradecida. Isso acontece muito, a pessoa recebeu muito, 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 tá? E vem dizer que não gostou, não prestou, não precisou mais, foi bobagem, se mostra ingrata. Somos nós quem pagamos, porque fui eu que apresentei a pessoa para o espírito. Então o espírito vai cobrar de mim porque eu ajudei quem não merece. Eles vão pular em cima de mim. Mas aí nesse caso eu já explico para o espírito, não, a pessoa é responsável. Aí nesse caso ele vai pular em cima dela. A pessoa pode perder o que ela pediu, ou muito mais. Mas aí é explícito mesmo se a pessoa se mostra mal agradecida ou se ela deixa de cumprir algum compromisso que ela tenha feito. A pessoa se comprometeu com o espírito. Então, nesse caso, o espírito vai pular em cima dela. Senão, ele pula em cima de mim. Um dos motivos pelo qual a gente tem que cobrar. Porque nós pegamos uma energia negativa da pessoa e nós somos responsáveis por ela também. Tá? Então, a pessoa ela não tem vínculo. Tá? A outra coisa também quantas pessoas terem medo. Porque vai ter, queira ou não, uma influência do espírito na vida da pessoa. Então, eu estou trabalhando em favor da pessoa com a Goetia, com o Dino. Esse espírito vai afetar, sim, a vida da pessoa. Ele vai estar ao redor dela. Então, ela pode ter medo. Mas ele vai estar atuando dentro do que lhe foi solicitado. Mas também dentro das características dele. Mas apenas para aquela tarefa, depois ele se afasta. Tem um compromisso. Não vai ter uma ligação. Isso é diferente de algumas outras áreas. Algumas áreas de região africana, é comum que a pessoa vá, faça um serviço com o Exu, com o Orixá, resolver o seu problema. Tempos depois a pessoa tem um outro problema totalmente diferente. Aí ela se lembra, eu fui lá na terreira. E ela vai na terreira de novo. E dali a pouco acontece de novo. O que é? A entidade ela quer comer de novo. Então ela vai atrás de quem pediu e provoca problema. Isso acontece. Se a terreira for boa, tem um bom sacerdote, ele está atento a isso, não vai permitir que aconteça. Mas tem muito caso. Principalmente quando as pessoas inventam de fazer oferenda por conta própria. A pessoa nem iniciada na religião africana, ela por conta própria vai lá na esquina, vai no mato, acende vela para a entidade, faz uma oferenda por conta própria, a entidade vem atrás de novo depois, ela quer comer de novo. Já demos da Goetia, não. Eles fazem o serviço, eles querem ir embora. Eles querem terminar e adeus. Eles não ficam ali querendo comer de novo. Tanto que não precisa oferenda. A gente pode sim dar uma oferenda para eles, mas em situações mais específicas. Por isso que eu falei antes sobre negociação com eles. Em alguns casos, sim, eu vou dar alguma coisa. Mas vai ser, por exemplo, uma colher de sopa de mel. Uma porçãozinha de cevada. Isso é um imenso agrado para eles. Uma vela untada em óleo consagrado. É uma coisa que os espíritos adoram. Isso é uma oferenda, uma demonstração de boa intenção. Não precisa aquela comilança toda. Então veja que a pessoa ela não vai ter esse compromisso. E tem aquela preocupação de ser assediado por demônios e tal. Não, se ocorrer algo assim, tem algo errado. Tá? Ou, como eu disse, pode ser que a pessoa ela tenha sido ingrata, deixou de cumprir alguma coisa, ou ela se meteu onde não devia. Aí sim, uma terceira situação que requer cuidado. Nós comentamos logo no início sobre situações das pessoas
às vezes, terem a presença dos demons, mesmo sem pedir. Eles podem surgir. Porém, existem demons que são mais densos, que são muito ardilosos. Tem alguns que são mais simpáticos, digamos assim, porém, demon nunca é amigo de ninguém. Demon não é amiguinho. Nós mantemos um relacionamento respeitoso com eles. Respeitoso. Eu mando, tu faz, eu te respeito, tu me respeita. É linha dura, não tem nada de amiguinho. É tratamento respeitoso, só. Agora, tem espíritos que eles tentam tomar vantagem, como eu comentei antes, eles vão tentar negociar, e alguns tentam tomar mais da pessoa. Por exemplo, já aconteceu da pessoa estar muito ansiosa, querendo resultado logo, né? Queria resultado. E ela, por conta própria, em casa, eu informo, nós vamos trabalhar com tal e tal espírito, assim, assado. Ela, por conta própria, em casa, também chamando o espírito. Ela mesmo, espírito e tal, me ajuda a conseguir tal coisa, me ajuda a conseguir tal coisa. Claro, de boca, assim, já, antes de dormir já sentava na cama, né? O que aconteceu? Isso ela me falou depois. Ela sonhou com o espírito, e aí era um demônio infernal mesmo, de um outro grimório, chamado Grimório Vero. Esses espíritos são muito perigosos e muito astutos. Ele sonhou com o espírito, pedindo que... E o espírito disse para ele, não, eu vou te ajudar a tu perceber o que tu precisa, e disse para ele fazer um papel assim assado, com o nome, papapá, e passar a própria saliva no papel. E colocar embaixo do travesseiro que ele ia ter um sonho. E realmente ele sonhou com a situação. Ele sonhou. Né? O que o espírito fez? Enganou ele e obteve um sacrifício de sangue, a saliva dele. E quando ele escreveu com a própria mão, o papel, com o nome do demônio, o nome dele, tá? Ele assinou com a saliva. Ele fez um acordo com o demônio. Ó. Arruinou meses de trabalho. Arruinou meses de trabalho. Estragou tudo que estava sendo feito. Eu tive que fazer ritual para chamar o demo de novo, mandar embora, cancelar tudo. Aí o demo ficou assediando o cara, porque ele fez um contrato. Ele basicamente foi um contrato. Não chegou a ser um pacto, mas é necessário cuidado. Às vezes, esse tipo de problema que acontece. As pessoas, por conta própria, chamam, não tem que chamar. Então, esse é um caso, sim, que a pessoa pode ter problema com eles. Agora, fora isso, não tem aquela coisa que você vai para o inferno, que a sua alma está condenada, que isso é pecado. Não. Tanto que eu disse que anjos, eles fazem praticamente a mesma coisa que demônios. Inclusive, tem magia para destruição com anjos. Mas é diferente de fazer magia para maldade, sabe? Aquela pessoa que é maldosa, que é o mal pelo mal, pessoa invejosa. Todo mundo aí deve conhecer alguma vizinha fofoqueira que bota olho grande nos outros, né? O olho grande sozinho já é um feitiço. Mas tem gente assim que é maldosa e por pura maldade ela deseja o mal dos outros. E tem espíritos que atendem isso. O bem não pode atender. Simplesmente fazer o mal. Anjo não. Ele não vai fazer o anjo não vai fazer o mal pelo mal. Ele pode sim fazer o mal que é necessário. A pessoa está, por exemplo, a pessoa está sendo atacada por alguém e é necessário um contra-ataque. Então, tem anjo que vai atacar sim a outra pessoa. Ele precisa punir outra pessoa. Então, ele vai agir sim. Então, depende a motivação, o quando que a gente vai usar esse ou aquele recurso. E, novamente, não tem nada a ver com pecado. O que existe é a mente da pessoa e as suas intenções pelos quais ela, sim, tem que se responsabilizar. Não é que ela vai ser assediada por demônios, vai para o inferno. Não, tem que ver o que ela fez também. Tem situações que a pessoa ela tem que assumir o que ela fez.
A pessoa pediu para um colega da empresa sair da empresa. Está incomodando, tirou o colega da empresa. Como resultado, a pessoa teve que assumir o serviço do outro também. Então, às vezes, tem essas consequências. Isso é porque é preciso pensar um pouco, são alguns efeitos secundários que podem ocorrer. Não tem nada a ver com karma, com lei do tríplice retorno. Não, você tem que lidar com o que você faz. Assumir as consequências que aquilo pode causar. A pessoa chamou um espírito de destruição. Ela também, ela está envolvida naquela energia, então ela também pode se machucar. Veja. Uma situação que eu vi há uns anos atrás. A pessoa já de cara queria fazer um feitiço para se vingar de uma outra pessoa, não sei o quê, e já de cara foi com os piores espíritos, como Andras, que é esse definitivamente é um dos mais perigosos que existe. A recomendação é não lide, não mexa. Não, ele teimou e fez. No dia seguinte, mesma semana, ele fez isso no início da semana, deu 2 dias. Ele estava num bar, na cidade dele, deu uma briga na rua, deu um tiroteio, bem na frente onde ele estava. Ele conseguiu se jogar atrás do balcão, porque voou bala para tudo quanto é lado. Rasgou a roupa, se machucou, mas não levou tiro, por muito pouco. E aconteceu, e no dia seguinte ele de novo quase que entrou numa outra briga, numa outra parte da cidade. De novo, não tinha nada a ver, estava no trânsito, de repente tinha uma briga e quase que ele entra na briga de novo também. Por quê? Porque ele está com aquela energia de destruição com ele também. Daí a necessidade de todo magista se preparar e se proteger, porque quando nós lidamos com essas energias, nós estamos sujeitos a consequências também. Às vezes nós vamos entrar numa briga em favor de outra pessoa. E quando a gente entra numa briga em favor de outra pessoa, nós também podemos ser prejudicados. Quem já viu briga mesmo, assim, quando entra mais alguém na briga, é quase certo que a outra pessoa também vai levar umas pancadas, né? Então, quando a gente tem esse tipo de situação, é necessário pensar sobre a consequência que aquilo tem. Mas, de novo, não é que seja pecado. Tá? Que a pessoa vai ser amaldiçoada, que vai ir para o inferno, que vai perder a alma. Alguns dizem que quando morrer você vai servir a eles. Não. Isso não existe. É que tem aquele conceito, como você disse, já principalmente da cristianização, né? Então houve uma separação. Ah, isso é pecado, isso é certo, isso é errado. Ok? Tem uma outra questão também que me levantaram aqui, sobre a magia angelical e a goétia, né, dos daimons. E aí ela diz assim, que muitas vezes, ela é uma percepção que ela teve diante de algumas coisas que ela leu, que assim, é difícil até você chamar um anjo, porque se o ambiente estiver desarrumado, se o ambiente estiver sujo, o anjo ele nem desce para fazer nada ali. E uma questão também que ela fala é do, por exemplo, se você quer devolver uma injustiça que foi cometida em relação a você próprio e você vai chamar um anjo e esse anjo ele acha ali dentro do crivo dele, da observação dele, que você também tem culpa, quando ele vai fazer ali o que você pediu, isso pode cair sobre você também. Ela quer saber se isso é real, se realmente procede, se é assim. Veja. Primeiro sobre a arrumação da casa, a arrumação do templo. Isso para qualquer espírito. Tá? Sejam demons, sejam anjos. Você vai receber um espírito muito poderoso na sua casa. Um grande anjo, um rei da Goetia, um duque. São espíritos de altíssimo nível. Você vai receber na sua casa toda suja, desarrumada? Você convida uma pessoa para a sua casa, uma pessoa importante, você vai receber a sua casa desarrumada? Então, o problema aí tem mais a ver com a energia.
Porque a tua casa está desarrumada, está suja, está tudo bagunçado. Então a própria energia da casa já está bagunçada. Isso dificulta a aproximação deles. Por isso que nós arrumamos, preparamos, como fazemos um banho de ervas antes, nos colocamos no estado mais adequado de energia. Então sempre, claro, casa arrumada ajuda a trabalhar melhor, com certeza. E até porque as energias da casa estão melhor. Agora, a segunda parte ali, ela falou sobre o... Deixa eu ver se eu entendi. A pessoa pedir algo para o anjo, e o anjo achar que a pessoa está culpada e punir ela. Algo assim, né? Ok, isso aí tem mais a ver com a área da, por exemplo, quando se pede justiça. É muito comum quando se pede justiça. Quando você pede justiça, seja para anjos, seja para demons, justiça significa os dois lados da questão. Então, quando você pede justiça, tenha certeza de que você esteja realmente do lado certo da coisa. Porque se a pessoa tem falhas, ela também vai ser punida. Então, o anjo ou o demônio, ele mesmo assim, ele pode ajudar a fazer o que foi pedido, mas se a pessoa tiver algo, ela também pode ser punida. Então, é diferente da pessoa não ter mérito para aquilo e tal. É uma questão aí só de equilíbrio de energias. Então, por exemplo, é muito comum uma separação de casal. Aí a pessoa aparece pedindo justiça por causa do problema do divórcio e tal, mas aí a gente vai ver os dois lados estão errados. Isso é muito comum. Principalmente quando a separação é aquela já com briga, né? Geralmente os dois lados têm algum erro, tem algum problema. Se você pedir justiça aí, os dois lados vão levar um puxão de orelha, como se diz. Ok? Mas não que o anjo vá punir a pessoa por ser pecado, coisa assim. A menos que ele seja algo realmente errado. Como eu disse, os anjos podem fazer praticamente de tudo, mas depende da motivação. Anjos podem ser chamados para ajudar a destruir, mas tem que ter um motivo para isso. Se for por pura maldade, aí é certo que a pessoa vai levar uma surra do anjo. Que aí foi desaforo mesmo. Eu não gosto da fulana lá, de pura inveja, eu quero que tu destrua ela. O anjo vai, arrebentar com a pessoa que pediu. Ele vai castigar duramente. Então tem coisas que não se pode pedir. É necessário avaliar para quem se pede. Se isso está dentro das características dele. Mesma coisa quando são os espíritos olímpicos, que é do livro Arbatel. Uma área muito interessante. O que mais se fala naquele livro ali? Peça sempre o que está buscando, mas pedindo também pelos demais e pelos seus vizinhos. Ele repete demais que tu tem que estar pedindo o bem para si e para os demais. Então, são espíritos que não aceitam, em hipótese alguma, algo assim do tipo forçar uma situação. Porque é batata que eles vão dar uma surra na pessoa. Eu quero ajuda para conseguir um emprego, mas então eu quero que quebre as pernas do outro candidato. Opa! É mais provável que eles quebrar a perna de que pediu. Ele vai punir a pessoa nesse caso, porque eles não vão aceitar isso. Eles vão aceitar, sim, que ajudar a pessoa a conseguir aquele emprego. Tá? Melhorar, porque novamente, os espíritos olímpicos não são anjos. São espíritos planetários, mas eles têm características muito semelhantes aos anjos. Então, eles vão ajudar a pessoa a ter o seu sucesso. Porém, não vão aceitar determinadas coisas. Então, nesse caso, sim, a pessoa pode receber um castigo. Mas, geralmente, é porque foi pedido algo que contraria totalmente a regra daquela área. Ok? Vamos fazer mais uma... Vamos encerrar? Vamos. Tem uma pessoa aqui, também está dando o Guarani. Posso praticar as orações da Ars Notória? Andei lendo sobre a Ars Goetia e ao ler esse trecho eu tive melhoras de disposição e descobri alguns dons de soluções. Não chamei nenhum espírito. Foi uma pergunta do Guarani. A Ars Notória faz parte do Lemegeton
e até assim, seria ideal, se a pessoa puder, não é obrigatório, mas estudar e praticar a ars notória. Porque basicamente ali são orações ao Altíssimo, e com proteção angélica, para ajudar no aprendizado. Tem muita situação, né, de aprendizado de coisas, e são orações para elevação e contato com o Altíssimo. Tá? É sensacional, recomendo muito. Tanto que na conjuração dos espíritos da Goetia, logo ao início, tem a preparação, a consagração das vestimentas, e aí o texto é bem claro. Agora faça uma oração ao Altíssimo para se elevar, que é uma oração, tá? E ele cita para usar como base as orações que tem no Ars Notória. Isso antes de chamar o demo. Porque antes de chamar o demo, nós temos que chamar o Altíssimo, a proteção angélica, nos elevar, e as orações da Ars Notória são perfeitas para isso. Eles vão preparar o ambiente. E essas orações, por si só, já trazem resultados na vida da pessoa. Então, você pode trabalhar a Ars Notória só com ele, que você está trabalhando com a energia de Deus, Adonai, e a dos seus grandes anjos. É um trabalho que eu recomendo muito sempre. Ok? Eu acho que foram essas as questões. Beleza, eu já estou cuidando do meu celular, está começando a dar o sinalzinho de bateria. Então a gente já conversou bastante, 1h30 de live. Eu quero agradecer a Fabrícia pelo convite. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E eu vou chamar você novamente para mais assuntos, viu? Tranquilo. Inclusive, hoje, oficialmente, foi a minha primeira live. Até hoje, maravilha. eu só tenho gravado, primeiro eu gravo os vídeos, edito no computador e carrego. Então agora está aberta a porteira, então daqui a um tempo venha a fazer lives pelo YouTube. Aí gostaria de te convidar também para falar da tua área, porque hoje só eu que falei. Mas é porque você é o convidado hoje. Tá bom, então. Então, agradeço novamente a todos. Eu que agradeço, Gilberto. Muito obrigada por tanto ensinamento que foi passado hoje. Aprendi bastante e espero continuar assistindo os seus vídeos. Eu estou sempre lendo aí no seu blog também. Tem muita coisa muito interessante. E eu deixo aqui também essa mensagem, que as pessoas estudem, né? Ao invés de ir ali, muitas vezes, na agonia. Ou se não sabe, se não tem firmeza, que busque pessoas como você, que já sabe, que já trabalha, que tem conhecimento. E não se metam em coisas que não dominam, né? Porque as pessoas hoje em dia, tudo é moda, né? Elas vão por modismo e acabam realmente abrindo portas aí, conexões perigosas para a vida. Então, para a gente realmente mexer com qualquer tipo de energia, a gente precisa ter domínio e estudar, né? O estudo vem antes da prática. Então, eu deixo assim esse recado e recomendo muito tudo que você escreve para as pessoas, elas precisarem ler, ter qualquer dúvida, ler, porque lá tem muita coisa. E o meu recado é esse. E eu agradeço bastante. Então é isso, eu agradeço novamente a todos, desejo a todos que tenham muita luz, sabedoria na sua caminhada, prosperidade, a saúde sempre necessária e harmonia. E sempre busque o mais alto, que for bom para você, mas também bom para os demais. Exatamente. Quando você faz algo que é bom para você, mas também para os demais, você tem a ajuda divina também. Então, agradeço a todos. Vamos encerrar agora. Vamos sim. Até a próxima. Daqui a pouco eu compartilho ali também. Pronto. Até mais, então. Muito obrigado a todos. Até mais, Beto. Até logo.